mais uma história que eu tenho certeza é muito conhecida por vocês. Hoje vamos ouvir sobre Davi e Golias. Mas tia Sara, a gente já sabe de cor essa história. Sim, eu tenho certeza. Mas o que nós podemos aprender com essa história? O que Deus quer falar com a gente hoje através dessa historinha? Para saber, vem comigo, presta atenção. Mas antes de tudo, eu quero contar para vocês sobre um menino chamado Thomas. E o Thomas, ele é um menino quieto, até meio medroso, mas ama karatê. E ele está muito animado porque ele vai participar de uma competição de karatê. Porém, ele descobriu contra quem ele vai lutar. E ele vai lutar contra um menino da turma dele que é assim, o dobro da altura dele. Ele tem cara de bravo, ele é assustador e ele não gosta de perder. Então, ele vai fazer de tudo para ganhar essa competição. Thomas ficou morrendo de medo e até pensou em desistir. Afinal, que chances ele teria de lutar e ganhar desse menino? Mas é aí que Davi entra. Davi era o mais novo de seus irmãos. Ele era o responsável por cuidar das ovelhas do seu pai. Mas não se engane, Davi era muito corajoso. Para proteger as ovelhas, ele já até lutou contra um leão e um urso. E além disso, Davi buscava o Senhor. E ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. Por isso, não precisava ficar com medo. Porém, mais tarde, Israel entrou em guerra contra os filisteus. Então, os 3 irmãos mais velhos de Davi foram ajudar nessa guerra. Porém, o povo de Israel estava morrendo de medo dos filisteus, porque esse povo tinha um guerreiro chamado Golias. E olha só, Golias tinha quase 3 metros de altura e era muito forte. E ele até desafiou o povo de Israel, mandando para que enviassem alguém para lutar contra ele. Porém, ninguém do povo de Israel queria aceitar esse desafio, porque eles sabiam que iriam perder. Mas então, nesse meio tempo, o pai de Davi, chamado Jessé, mandou que Davi fosse até onde seus irmãos estavam para levar alguma comida para eles e saber se eles estavam bem. Quando Davi chegou, Golias apareceu de novo e fez o mesmo desafio para o povo de Israel. Escolham alguém para lutar comigo. Se esse alguém vencer, os filisteus se tornam seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Como ninguém falou nada, Golias começou a zombar deles. Quando Davi ouviu aquilo, ele ficou furioso e falou para os soldados: quem esse filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi tomou uma decisão. Ele iria lutar contra esse filisteu. Os seus irmãos, os soldados e até o rei pediram para que ele não fizesse isso, porque ele era muito novo. Mas Davi tinha certeza. Se Deus o havia livrado das garras de um leão e de um urso, ele também livraria Davi das mãos daquele filisteu, daquele gigante. E então, com a decisão tomada, o rei, que era Saul, que vocês já devem saber também, não tinha que fazer mais nada, ele não conseguia fazer mais nada, só teve que aceitar essa decisão. Então tá, Davi, vá com Deus. E Davi foi, sem nenhuma armadura. Só tinha com ele uma funda e 5 pedrinhas. Essa era a sua única arma. E então, quando Golias viu Davi, ele começou a zombar dele e amaldiçoá-lo. Mas Davi não se intimidou e falou: Golias, você vem contra mim com espadas, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então Golias avançou e Davi lançou uma das pedrinhas que ele tinha na direção de Golias. A pedrinha cravou bem na testa de Golias, que caiu de cara no chão. Davi matou o gigante Golias. Isso mesmo, aquele menino que era o mais novo de seus irmãos, pastor de ovelhas, que todo mundo achava meio fracote.
matou o gigante que todo mundo estava morrendo de medo. E ele fez tudo isso porque confiava em Deus. Davi sabia que era fraco, porém a sua força não vinha dele, e sim de Deus. Ufa! O nosso amigo Thomas agora então pode ficar mais tranquilo, né? Mas saiba, você perdendo ou ganhando, Deus continua sendo o ser mais poderoso da galáxia de todo o universo. E a Bíblia ainda vai falar lá em 2 Coríntios, então abram as suas Bíblias, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. E eu vou ler só o finalzinho do versículo 10 que diz assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando você estiver se sentindo cansado, fraco, com medo, então aparece a força de Cristo, que então nos faz verdadeiramente fortes. Então, na nossa oração de hoje, vamos pedir para que Deus continue nos dando forças e que Ele esteja conosco em todo momento. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela história de hoje. Muito obrigada por ser a nossa força e por estar conosco em todo momento. Eu peço para que o Senhor continue nos dando forças e que o Senhor tire todo o medo que está em nosso coração, pois a nossa confiança está em Ti, assim como a de Davi estava. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E você diz, concordando? Amém. A hora da história fica por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!